Os irmãos Setsuko e Seita vivem no Japão em meio à Segunda Guerra Mundial. Após a morte de sua mãe num bombardeio e a convocação de seu pai para a guerra, eles vão morar com alguns parentes. Insatisfeitos, saem da cidade e acabam num abrigo isolado na floresta, onde lutam contra as consequências da guerra. Túmulo dos Vagalumes. Oi, eu sou o Cabral Olá, eu sou o Marcelo. e hoje, como já deu para sacar na introdução do podcast, nós vamos falar da animação Túmulo dos Vagalumes, ou Hotaru no Haka, do japonês, um filme dirigido e roteirizado pelo Isao Takahata, um dos cofundadores do estúdio Ghibli, e o filme é do estúdio Ghibli. Uhum. Tem uma informação interessante que talvez, se vocês forem assistir depois desse podcast, eu acho que eu vou dar essa informação logo no início, você não vai achar nenhum streaming, porque simplesmente eles não deram por causa de algum problema autoral, por causa da produção de empresas, né? Porque ele foi lançado no mesmo ano que o meu amigo Totoro. E aí teve que ser produzido por uma outra empresa, entendeu? Tava no Netflix, mas saiu no Netflix, eu acho, né? É isso? Não, não, nunca foi pra Netflix. O que acontece, na verdade, é que esse filme, essa animação, ela é uma adaptação de uma semi-biografia, Uhum. né, um livro. E o autor dessa semi-biografia, ele não liberou os direitos autorais para o estúdio Ghibli para fazer outros tipos de divulgação, de postagem, na verdade, que não sejam para cinema e DVD, entendeu? Então não tá em nenhum streaming, infelizmente. Eu li que que era era um problema com a produção também, né? Por causa da produção tipo, a empresa que produziu também não queria ceder direitos. Foi um probleminha, porque ela também foi produzida, algumas cenas pela Tarro Animation? Alguma coisa assim, Torro Animation, acho que é o nome do estúdio, e pelo próprio estúdio Ghibli. Aí tem essas divergências de empresa, é igual a Marvel e a Sony com o Homem-Aranha, entendeu? Por isso que o Homem-Aranha não tá na Uhum. Disney Plus, por exemplo. É conflitos empresariais. Mas tem no YouTube, de grátis. Eu não recomendo. Eu recomendo outras fontes. Eu recomendo que vocês assistam esse filme legendado, tá? Mas, antes da gente começar o podcast, nesses podcasts, principalmente de quando a gente fala sobre algum filme e tudo mais, a gente acaba usando alguns termos que algumas pessoas podem ficar tipo, que porra é essa? Então, caso você fique perdido com algum dos termos que a gente usar, dá uma olhada no nosso Instagram, porque a gente tem um quadro que chama Glossário Show Off, onde a gente coloca a definição de alguns termos que a gente usa bastante aqui. E o nosso Instagram vai estar aí embaixo na descrição, segue a gente. Se você quiser ajudar a gente logo agora e estiver escutando esse podcast pelo YouTube, já deixa um like. E, independente de onde você estiver escutando, compartilhe esse podcast aí para algum amigo, por favor. É isso. Você percebe também que pela nossa voz, isso é triste. É um filme reflexivo. É, isso mesmo. Mas e aí, o que você achou sobre o túmulo dos vagalumes? Tá, eu vou tentar dar uma resposta sucinta. Eu gostei do filme, eu achei ele muito bom. Inclusive, eu achei que ele seria maior. Ele tem 1 hora e 28 minutos, eu achei que ele ia ser um pouco maior ainda, né? Mas eu achei o filme muito bom, eu acho que ele é muito sincero na hora que ele tá fazendo tudo, sabe? Ele, literalmente, eu vou usar essa expressão, não mede palavras, mas é claro que ele não usa palavras ali, né? Outro é o audiovisual, mas ainda assim ele é muito sincero na hora que ele tá construindo sobre a guerra, etc. Eu acho que ele tem críticas muito bem colocadas e sutis dentro da obra. E eu achei que eu ia chorar mais, assim, eu achei que eu ia chorar, que eu ia me debruçar de chorar. E foi uma coisa que eu li nos comentários que as pessoas elas choram bastante nesse filme, eu não chorei. Eu achei muito emocionante, mas eu não chorei. E eu acho que talvez essa seja a minha única crítica, porque eu achei que no final, quando era pro filme fazer a gente chorar, né, se emocionar, não é mal construído, é construído da forma que eles quiseram fazer, e eu acho que funciona bem, mas eu não sei explicar, parece que não pesa muito pro, não sei se eu sou insensível, mas eu senti que não ia conseguir chorar com o jeito que eles estavam construindo aquelas cenas da morte lá da irmã, que eu esqueci o nome, e tal. Então acho que talvez essa seria a minha única crítica, mas pra mim o filme é maravilhoso, muito bom. Eu gosto do filme. Eu tenho uma coisinha só que eu acho que talvez em alguns momentos ele fica um pouquinho lento, sei lá, não sei explicar. Eu achei que ele talvez seja um pouquinho letárgico em alguns momentos específicos, assim, ou que você se questione assim, entendi o que ele tá querendo mostrar, mas sei lá, tá demorando bastante o que tá acontecendo na tela, sabe? Acho que essas duas críticas aí que eu tenho com relação ao filme. Eu gostei muito do filme, eu gosto muito da direção do Isao Takahata.
que infelizmente nos deixou em 2018, ele é um dos cofundadores do estúdio Ghibli, né? Então ele é tão brabo quanto o Miyazaki. Só que Uhum. o brilho da direção dele é que as obras dele como um todo, elas são muito mais sóbrias do que a do Miyazaki, sabe? Normalmente ou elas são puxadas para o mundo real e tudo mais. Tipo, a maioria das obras dele são focadas em histórias mais reais e tudo mais, por mais que tenha alguns recursos lúdicos que ele coloca na narrativa. Eu gosto muito da direção dele, menos da montagem. E eu acho que a montagem nesse filme aqui, ela também dá uma atrapalhada. O que eu não gosto da montagem dos filmes do Takahata é que ele tem uns cortes muito que não são sutis, entendeu? Hum. Deixa a obra muito episódica. Tá tendo a trama ali e do nada corta e já começa outra coisa. Parece que mudou de episódio, sabe? É uma coisa que ele explora muito bem no Meus Amigos, a Família Amada, Meus Vizinhos e Amada, isso se perde um pouco na tradução, porque propositalmente é um filme episódico, é como se fossem vários curtas dentro de um filme, e é o único filme que ele sabe utilizar isso muito bem, porque o resto eu entendo que é meio que pra dar uma passagem de tempo e tudo mais, mas eu não gosto muito de como ele faz isso no filme. E uma coisa que o Marcelo comentou sobre a dramaticidade do filme, sobre ele ser um filme mais emotivo e tudo mais, eu não me emocionei em momento algum no filme, sabe? Tipo, pelo que as pessoas comentam, eu acho que isso é muito mais culpa da minha expectativa do que o filme como um todo. Porque Concordo. todo mundo que comenta sobre esse filme fala: Oh meu Deus, eu fiquei mal durante semanas. Nossa, eu nunca mais quero reassistir esse filme porque ele me traumatizou. Nossa, eu fiquei. E assim, é um filme de guerra como um filme de guerra, entendeu? Tem as coisas pesadas, óbvio, ele tem elementos gráficos, o que é muito bom porque dá uma contextualizada, né? E mostra o terror da guerra, mas não é uma coisa que vai te deixar sem sono, entendeu? Então eu estava esperando algo além nesse quesito e não aconteceu. Eu acabei o filme e fiquei. Esperava um pouquinho mais. Não do filme Uhum. como um todo, mas esperava mais do que as pessoas comentavam sobre ele, sabe? E não rolou comigo, não. Eu tenho uma teoria de que por que isso acontece para algumas pessoas e por que não acontece para outras. Vê se você concorda comigo. Mas eu acho que você, enfim, a gente já sabe, ou sabia, ou teve contato com outras obras, ou estudou isso, ou viu isso, tem uma criticidade em relação a que as pessoas sofrem, assim, em geral, as pessoas passam fome, sabe? Essa destruição, assim, que tem em relação a essa pessoa. Todos os problemas que os dois irmãos passaram, tipo, acho que talvez a gente já sabia sobre isso, a gente já sabe em outras obras que a gente consumiu, a gente estudou, a gente tem uma consciência de que isso acontece ainda hoje, aconteceu antes, e talvez existam pessoas que não tinham essa consciência e quando assistem esse filme ficam mais baqueados que a gente. Porque isso foi essa teoria que eu senti, entendeu? Tipo, você tá vendo a menina morrer ali, você tá vendo, tipo, que é um lugar que não, insalubre, assim, eles estão morando, você vê as lesmas, assim, no corpo da mãe, etc. E você fica, nossa, horrível, sabe? É bem visível aquilo, sabe? E ele é bem sincero na hora que tudo que ele tá falando. Mas eu acho que talvez, essa é a minha teoria, que talvez a gente já esteja sabe que isso acontece. E existem pessoas que não sabem, sabe? Então, tipo, é o que eu pensei. É mais um filme de guerra, entendeu? Eu acho que antigamente, quando foi lançado lá em 88, porque esse filme é de 88, mas aqui no Brasil foi lançado em 89, talvez trouxesse mais esse choque para as pessoas, sabe? Tipo, oh meu Deus, que negócio gráfico e tudo mais. Mas sabe, hoje em dia a gente já tem filmes e, próprias animações que dão, não é um peso maior, mas te deixa mais baqueado, sabe? Por exemplo, tem um anime de 2010 que tem 26 episódios e tudo mais. O nome eu anotei aqui porque puta que pariu. É Rainbow Nisha Rokobo no Chichinin. É um anime que se passa logo após a Segunda Guerra, né? Esse filme se passa durante a Segunda Guerra e esse anime se passa pós Segunda Guerra, só que ele dá um contexto de consequência, entendeu? Todo anime é uma consequência ali do que aconteceu no Japão e ele é muito mais pesado, entende? Tudo bem, ele é mais recente, a animação ela é mais bem mais gráfica, por mais que a animação desse filme seja linda. Só que ela dá um peso a mais, sabe? Tipo, ela te choca mais. E acho que é isso, sabe? Além da idade, porque já é um filme por 40 anos o filme, entendeu? 40 não, mais de 30 Por aí. Tem muito tempo que esse filme foi lançado.
E tem todos esses quesitos, entendeu? Tipo, é só mais um filme de guerra. Já tem muita coisa retratada nesse período aí que, né, torna meio. Não é comum, mas você já tá acostumado. Aham. Tipo, aí você falou, né, que você já viu uma coisa que te choca mais, ou que te dá uma emoção maior, né? Tipo, por exemplo, eu gosto muito do tema, assim, eu gosto de ver relatos em relação à época. Tem um documentário na Netflix que eu chorei uma vez vendo ele, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, que eles estão dando relatos não da Anne Frank, mas de outras pessoas escritas, e aí eu chorei vendo, sabe? Tipo, eu achei muito, muito bom. E tem o livro, né, que eu falei no nosso podcast sobre Jojo Rabbit, né, que é, Depois de Auschwitz, acho que é isso. E também eu chorei lendo, né? Que você sente aquilo que tá acontecendo. Acho que talvez a gente estaria mais baqueado em relação a isso, porque eu achei emocionante, mas como você falou, assim, não me pegou. Assim, pra mim chorar, pra mim sentir tudo aquilo. Mas eu acho também, como eu falei, que eu também tenho um lance da construção que eles fizeram ali com a morte da garota, sabe? Eu achei que não sei explicar, não é péssimo, mas não me fazeria chorar, talvez, sabe? Não ia me fazer chorar o jeito que eles construíram aquela morte que tava acontecendo ali no final, sabe? Eu acho que tem um porquê de todo esse contexto da dureza do Seita e tudo mais, e porque ele não chorou no momento. Mas eu também acho que não adiantaria muito forçar uma base dramática na morte dela, porque a gente já sabe que eles estão mortos no começo do filme. Ah, Então sim, acho sim. que esse não era o foco, entendeu? Porque com certeza, se eles deixassem pra ter uma dramaticidade maior ali na morte dela, muita gente ia falar: "Ah, mas a gente já sabia que ela tava morta". Porra. Então, tipo, acho que não ia ser conveniente ali pro momento, entendeu? Então, eu também não sei, porque eu sou uma pessoa muito insensível, de verdade, assim, tipo, não senti vontade de chorar em Jojo Rabbit, não sinto vontade de chorar em Menino do Pijama Listrado, não, é muito difícil alguma obra me fazer chorar, só obras com animais me fazem chorar, entendeu? Tipo, pode parecer um tanto quanto o cuzão que eu vou falar agora, mas o momento que eu mais fiquei apreensivo durante esse filme, assim, tipo, com o cu na mão, foi o momento que apareceu um gato correndo durante os bombardeios. Eu fiquei, porra, e o gato, mano? É que o Zé ia ficar mais preocupado com o gato do que com os protagonistas? Talvez, mas é o gato. Mas tem um E, lance que acabou de começar o filme. O protagonista tá correndo. Tipo, ele não vai morrer. Você não precisa ficar preocupado com ele também. se bem que ele morre no começo do filme. Não, não, é que a história começou a ser contada ali. Até ele morrer. Então talvez, né, não precisava ficar preocupado. Mas entendo assim. Como eu falei, né, eu fiquei emocionado em Jojo Rabbit, eu já chorei em relação a isso. Enfim, eu acho que é impossível você ler depois de Auschwitz e não chorar. Ou não sentir ali. Talvez um dia você tenha que testar pra ver se é sensibilidade, que é muito bom. Mas enfim, o que eu falei do filme ser muito sincero é que, tipo assim, ele não tem. Tipo, ele não tenta reduzir nada do que tá acontecendo, sabe? Tipo, é Seita, né, o nome dele. Aceito. Ele tá roubando lá e, tipo, ele não tenta justificar o roubo, porque ele tentou fazer alguma coisa. Não, ele tá roubando porque ele viu que ali era a única solução, ele não tá tentando colocar um motivo. Claro, tem um motivo nobre, ele tá tentando ajudar a irmã dele, mas não tem outro super motivo nobre pra fazer aquilo. Ele tá roubando porque ele precisa e ponto, sabe? Uma construção nobre ali do cara tentar enxergar ele, etc. É tudo muito sincero. Eu acho isso bem, muito, muito bom. Assim, porque eu sinto que às vezes não existe tanta sinceridade na hora de falar sobre esses acontecimentos trágicos da humanidade. Tipo, eu acho que às vezes a pessoa que tá escrevendo, tá fazendo um roteiro, tá dirigindo, elas pesam pra moralidade dos personagens que vão estar dentro dessas obras históricas. E a gente tem que lembrar que eles estavam num período de guerra, e a sensibilidade das pessoas já tá indo embora, sabe? Elas estão acostumadas com bomba caindo do céu, elas estão acostumadas com as pessoas morrendo, sabe? Então, tipo, é óbvio que todo mundo vai ser um pouco fusão, é óbvio que todo mundo vai ser, tipo, muito escroto. É, e eu acho legal isso. Tipo, eu acho que. Porque assim, o filme, como você falou da sensibilidade, né? E faz sentido o que você falou de não ter um baque também, porque o filme parece muito mais querer contar uma história ali do que fazer chegar a um ponto final onde a menina morre, sabe? Ele quer que você veja muito mais a trajetória, pelo que eu percebo. E essa foi uma das falas do Isao Takahata em várias entrevistas que ele já deu sobre esse filme, que ele não é um filme propaganda anti-guerra, porque vários filmes do Estúdio Ghibli são isso, propaganda anti-guerra. E o Túmulo dos Vagalumes não. Ele é um filme realmente para mostrar o cotidiano das pessoas, entendeu? O foco do Takahata era mostrar para os jovens que fossem assistir aquele filme o que os pais ou avós deles
passaram, entendeu? Porque aquilo era Uhum. um retrato, entre aspas, fiel do que aconteceu no Japão. Tanto é que ele é baseado de uma história semi-biográfica, sabe? Tipo, o Seita, entre aspas, meio que existiu. Tudo bem que é mais romantizado e tudo mais, só que os acontecimentos ali, eles têm um fundo de verdade. Na verdade, tem muita verdade, né? Mas, assim, os acontecimentos específicos do filme, as cenas e tudo mais, tem um fundo de verdade que é do escritor, que eu peguei o nome dele, que é o Akiyuki Nosaka, que ele escreveu o livro, né, O Túmulo dos Vagalumes, que é essa história semi-biográfica dele e tudo mais. Uhum. E você falou, né, que existia um seita, e existiam vários seitas, né? Tipo, existiram várias situações com um menino como ele passou, sabe? Acho que é identificável com as pessoas que sobreviveram a esse período verem esse filme. Talvez elas sintam ainda mais, sabe? É, exatamente. E é legal que logo no começo ele já te mostra isso, sabe? Tanto as pessoas já vendo o Seita e outras crianças que estavam lá jogadas no metrô, igual defuntos, com naturalidade, sabe? Tipo, ah, só mais um vagabundo. E olha quantos tem aqui e tudo mais. E o cara, não, só limpa isso e foda-se, entendeu? É só mais um que tá ali meio morto. Sim, E sim. é o que a guerra traz, entendeu? É a frieza, é a falta de empatia, porque você tem que se preocupar mais com você do que com os outros, entendeu? Sim, eu achei também que tem um peso que, além das tradições japonesas, né, que tem essa rigidez de, tipo, você ser um exemplo de família, de você fazer alguma coisa, mas um peso de produtividade ali também, né, tipo, eles... Tipo, a pessoa que tá no chão ali, o Seita, ele é um vagabundo, sabe? Tipo, porque ele tá morrendo ali no chão, tá? Não tem mais forças pra fazer nada, então ele, por consequência, é um vagabundo, sabe? Ele é um peso para a sociedade, tipo, não está produzindo nada. Só que ele passou por 1 milhão de bombardeios, ele viu a irmã dele morrendo, ele viu a mãe dele morrendo, ele viu larvas no corpo da mãe dele, ele teve que roubar, ele foi espancado, ele teve uma vida extremamente insalubre, ele tentou sobreviver como ele pode. E não, ele era uma criança, cara. Tipo assim, ele era uma criança, ele não tinha que estar se preocupando em ter que produzir alguma coisa, sabe? E eu tô falando de produção no modo geral. Você entende quando eu falo esse negócio de produção? Tipo, você tá lá numa linha de produção, fazendo alguma coisa para produzir. Você Sim, entende? exatamente. É o você tem que você é o que a tia dele fala muito, né? Não, você não tá fazendo nada pelo seu país, então você não merece isso. Exato, exato. E eu sinto isso, no início do filme tem isso, né? Tipo, que os caras, as pessoas vão passando e xingando ele, né? Enquanto ele tá morrendo. E aí todos são relacionados ao fato dele ser um vagabundo, porque ele tá no mendigo. Ah, agora a gente tem um monte de vagabundo, sabe? E é louco, né? Porque, pelo menos, você pode não sentir uma indignação, mas quando você na hora que você tá assistindo, mas se você para pra pensar, gera uma certa indignação, sabe? Porque as pessoas elas não estão entendendo o que tá acontecendo ali, né? Não estão entendendo o mínimo. E a crítica que tem ali no filme, durante, assim, é muito suave em relação a isso, sabe? Eles não deixam explícito, eles não estão jogando, olha aqui como que as pessoas estão sendo filhas da puta. Não, é durante a narrativa mesmo. Tem uma coisa que me lembrou esse lance de produção, é que, tipo, por exemplo, tem aquelas. Lá no final, quando a irmã dele já tá mais ruim de morrer, e aí chega. Tipo, essa não tem nada a ver com a história, mas o diretor pôs, ou o roteirista pôs, que tem umas meninas chegando na casa deles, uma casa grande. Sim, logo no final do filme. É, Isso. mostra a diferença de realidade, né? Exato, tipo, as meninas estavam fazendo alguma coisa, elas estavam produzindo alguma coisa? Não, elas estavam em algum lugar seguro e elas voltaram pra casa delas agora, sabe? Elas estão seguras, etc. E aí a gente tem uma diferença uma diferença social ali, socioeconômica muito grande, né? Porque a gente tem uma pessoa vivendo num buraco na terra, sabe? Tipo, e aí no final ela ainda vai ser chamada de vagabunda. E essa mesma, não as meninas, é claro, mas pessoas, talvez como as pessoas que estavam ali, que eram donas da casa, vão passar pelo seio e tá falando que eles são vagabundos, sabe? Pra mim, essa conexão, ela dá pra você fazer se você, né, sabe sobre isso, né, sabe sobre o assunto, e é muito suave dentro, sabe? Porque parece uma coisa natural ali na obra, mas dá pra pegar. E é legal que você vê que não são todas as pessoas. A Uhum, maioria é cuzona? Sim, mas por exemplo, tem uma pessoa que deixa ali uma esmola pro Seita enquanto ele tá sim. morrendo, entendeu? A própria tia dele, que eu comentei, quando ele vai morar na casa dela, tipo, ela recebe eles bem, entendeu? Até que vai acontecendo todos os eventos e vai ficando cada vez mais recaço, tudo. E, as brigas vão aumentando, porque, né, é aquilo que eu falei, você tem que sobreviver, então foda-se o outro. Tem um policial também que deixa ele passar quando ele tá sendo espancado, que protege o Seita. É legal que esse filme, ele trata as coisas com imparcialidade, sabe?
Porque eles, assim, o contexto do filme não trata os japoneses como heróis. Por mais que, por exemplo, o Seita ache que o pai dele é um super-herói, porque ele tá lá combatendo. Ele mesmo quer ser um combatente, entendeu? E isso vem muito do patriotismo e nacionalismo que o Japão tinha. Ou tem? Acho que ele tinha, né? Acho que eles não são tão Eu assim acho que hoje em eles dia. têm. Não, mas eu falo mais num contexto militar. Eu acho que hoje em dia não muito. Não entendo. Porque, por exemplo, além da história, né, O Túmulo dos Vagalumes, que esse filme tirou inspiração, esse tipo, é uma adaptação entre aspas, sabe? O filme é bem mais inspirado do que adaptado, não é tipo uma adaptação em si. Tanto é que tem várias inspirações. E uma delas foi uma foto que a gente vai postar no Instagram para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, de um menininho que devia ter ali os seus 10, 11 anos, carregando o seu irmão nas costas, do jeito que o Seita carregava a Setsuko, e o irmãozinho morto, sabe? Tipo, era uma criança carregando outra criança morta, com uma pose assim, militar, sabe? Tipo, batendo tenência e tudo mais, aguardando o momento de cremarem o corpo do irmão, e foi embora, tipo, chorou e foi embora. Foi isso que o fotógrafo registrou e contou, né? A história daquela foto e tudo mais. Então tinha muito isso, sabe, dos jovens serem muito nacionalistas e orgulhosos. E tudo é muito da fonte do orgulho, entendeu? A guerra pode ser, uma das causas da guerra pode ser o orgulho. O orgulho dos países de não querer se render e tudo mais. O próprio Japão, ele demorou muito a se render, entendeu? Uhum, Tipo, o Japão só foi se render mesmo depois da bomba atômica. uhum. Que eles encararam bastante tempo os outros lados e tudo mais. E dentro, isso aqui a gente está falando num contexto mais macro, né? Mas no contexto micro, o próprio Seita é orgulhoso de ter brigado com a tia dele de não ter voltado lá, entendeu? Porque quando ele vai no médico e o médico fala: Ó, sua irmã ela só precisa de comida. E aí ele vai pedir comida pro senhorzinho, e o senhorzinho fala: volta lá, se desculpa com a sua tia, entendeu? Pede pelo menos um pouquinho de comida, volta pra casa dela, e ele se recusa, é o orgulho dele. Ele também não pede desculpa. A tia comenta que eles não pedem desculpa e tudo mais. A tia é uma cuzona, tá? Mas é um orgulho do Seita, entendeu? E não voltar lá e tudo mais. E é um orgulho da tia também de não socorrer os sobrinhos. Exato, exato. Não, só um parênteses mesmo, eu vou continuar o que tá falando, mas eu não entendi por que eles tinham que pedir desculpa. Eu fiquei pensando nisso, por que eles têm que pedir desculpa pra existir, porra? Mas enfim, só um comentário mesmo. Você falou da cena que o senhorzinho, né, ele fala sobre o orgulho, e tem uma cena no início também que eu acho que também fala do orgulho, tipo, tem gente morrendo, né, estão todos se escondendo do bombardeio, e aí tem um soldado gritando assim: viva o imperador japonês! Você lembra essa cena? Sim, é logo na primeira destruição lá É, da cidade. então, essa cena eu acho que também relembra muito do orgulho japonês, né? Desse orgulho que você falou de macro, né? Então tem assim, os cidadãos, os soldados eles estão vendo a casa deles estão sendo destruída, está sendo tudo bombardeado e eles estão lá, viva o imperador japonês e tal. E aí no final o Seita descobre que o Japão se rendeu, e aí ele tipo fala assim, o grande império do Japão se rendeu, sabe? Tipo, ele fica louco, sabe? Tudo bem que ali tem uma construção também do fato dele estar passando fome, eu vejo que ele tinha uma esperança de quando o pai dele voltasse, né? Tipo, quando meu pai voltar, isso vai passar. Pelo menos é o que pra mim dá a entender. E aí ele perde essa esperança ali. Mas tem muito desse orgulho japonês também ali, né? Eu acho que, inclusive, ele passa, durante a trajetória assim, do filme, ele passa esses costumes muito bem, né? As frases que a tia, as conversas que ele tem com a tia, essas cenas específicas e tal, elas constroem bastante desse imaginário japonês oriental. Assim, é bem tradicional, né? Eles são muito tradicionalistas e orgulhosos, né? Do que é a potência que já foi barra é o país deles. Principalmente era ali naquele momento, né? Sim, sim. E tem uma coisa também muito tipo, oriental, né? Um de oriental, que é a história de fome, né? Tipo, o lance deles passarem fome, né? Eles estão ali fazendo tudo o que eles podem para comer, qualquer coisa que eles podem, todos que estão no reino. Mas o Oriente, ele tem um histórico de fome muito grande. Inclusive, essa é a história do porquê a China, ela come todos os tipos de animais, né? Eles comem qualquer coisa. Aí eles comem cachorros, eles comem os morcegos, eles comem tudo. Porque eles têm um histórico de fome muito grande. E existem ainda uma grande parte da China que passa muito fome e come qualquer coisa que eles podem comer ali, né? Então, no Oriente tem uma história de fome muito grande.
Você vê que no próprio filme eles chegam até a comer carne de rã, né? Aham. E as outras crianças lá caçou do lugar e tudo mais. E o menininho fala: Nossa, eu pensava que eu já comi em casa, era ruim, mas isso aqui. E durante todo o filme você vê isso, entendeu? No começo, quando ele acha a comida, é tipo um achado mesmo, é tipo um tesouro, ele desenterra e tudo mais. É como se o diretor estivesse mostrando que naquela época, você ter o que comer era um tesouro, entendeu? Uhum. E a tia mostra a tia raspando, tipo, o fundo da panela de arroz e comendo os restos. E, né, os próprios personagens, eles morrem devido à desnutrição. Uhum. Sim. Muitos dos pratos japoneses, né, que pro Japão eles têm muito orgulho também da gastronomia deles, tanto é que eles têm uma palavra só para gastronomia japonesa, tipo, tem gastronomia, aí tem a gastronomia japonesa, eles têm uma palavra só para isso, porque é algo muito próprio e algo que foi se construindo através de milênios, né? Porra, é um povo muito antigo. E nessas épocas de crise, né? Tipo, sempre, o Japão passou por muitas crises. Tanto é que teve a guerra e teve guerra de samurais. Aí, sabe, eles passam por muitos problemas, tanto ambientais, né? De desastres naturais e tudo mais. Então, a comida, o consumo da comida sempre foi muito escasso. Uhum. E vários pratos que a gente conhece hoje são um resta tudo, entendeu? Eles pegavam tudo que sobrava lá e davam um jeito de fazer uma coisa, como o próprio lamen, o temaki, que é muito famoso aqui no Brasil, porque o temaki é a alga com tudo que sobrou na geladeira, entendeu? Que é uma invenção mais recente, mas o lamen, tipo, era um cozido, era uma sopa do que dava pra comer ali, entendeu? Eu acho que o equivalente aqui no Brasil, né, existem vários pratos assim, mas por exemplo a feijoada, né? Ela é um resto de tudo porque ela era feita por escravos, né? Ela tem origem na senzala que eles juntavam todos os restos dos porcos, né? O rabo, a orelha, etc. E faziam com o que eles tinham e aí eles faziam uma feijoada, né? Hoje em dia é um prato típico, assim, brasileiro, assim, principalmente, eu acho, né, principalmente do Sudeste, tem bastante isso da feijoada. Eu acho que nos outros estados também tem, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente tem muito disso de um dia específico da feijoada, né? E eu acho que é o equivalente a isso, né? Que é os restos todos juntos. E a gente tem muito orgulho da nossa gastronomia. De feijoada é uma coisa deliciosa. Porra, de feijoada é muito bom. Então acho que é o mesmo princípio, né? Um histórico de fome. Ah, tem uma coisa, né, que eu percebi durante a animação, assim, bem no início já dá pra ver isso, mas durante a animação toda, é que ele tem uma ambientação muito boa, mas o que eu digo de ambientação é porque, tipo, o jeito que eles fazem tudo é muito bem feito pra época e muito bem desenhado. Tipo assim, tem uma cena que me chama a atenção, é muito simples, mas quando o Seita, ele tá amarrando o tênis dele, ele amarra de um jeito muito específico, não sei se você percebeu, e eu acho muito bem desenhado isso também, que, tipo assim, ele dá a volta no tornozelo dele com um cardaço, várias voltas no tornozelo dele com um cardaço, e no fim ele dá um nó, sabe? E é tipo, a pessoa que estivesse desenhando, ou o diretor, eles podiam dar faz um tênis padrão aí, né, que a gente usa hoje em dia. Mas, tipo, eles foram muito atentos de manterem isso o tempo todo, bem ambientalizado, sabe? Tem outra bem no início também, uma outra cena que me chama muita atenção, que é muito bem desenhado, muito bem feitinho, é ele colocando a irmã dele nas costas, e aí ele amarrando na cintura, e eles fazem o movimento certinho, sabe? Tipo, eles não precisavam ter mostrado aquilo, mas tão bem feito, sabe? Ele vai, passa por cima, passa por lado, amarra bem certinho, assim, dá pra você fazer na vida real, imitando o Seita, sabe? Você tá falando do Estúdio Ghibli, né, meu parça? Não, eles são muito bons em todos os aspectos de animação, assim. As produções do Estúdio Ghibli animadas, a animação em si, são todas muito lindas, entendeu? Uhum. O Kamadi mexendo nas gavetas dele na viagem de Chihiro, perfeita. A Mononoke andando no lobo dela, no meio da floresta, e sabe? É tudo muito bem desenhado e como você falou, tipo, o contexto é muito bom. Não sei se a gente comentou, mas né, o filme se passa logo no finzinho ali da Segunda Guerra, em 1945, tipo, os últimos meses da Segunda Guerra, né? Até que o fim do filme ele já se passa quando a Segunda Guerra terminou e tudo mais. Sim, sim, sim. E isso que você falou, por exemplo, do cadarço, uma coisa interessante é que o Seita, você vê a preocupação dele com o cadarço e tudo mais, ele amarra, porque ele sabe que ele não vai ter outro se ele perder. E a irmã dele acaba perdendo o chinelinho no meio da Nossa, mas explosão essa lá, que ela fala, cena, ó, oh, perdi. desculpa cortar você, mas essa cena que ela falando assim, eu perdi meu chinelinho, é assim, muito bonitinho. Então, a Setsuko é muito importante pra essa história como um todo. E você vê que as coisas se ligam, né? E voltando a falar da animação, você vê que tem certos movimentos que os personagens fazem que, se fosse um estúdio mais, né, não tivesse tanto orçamento,
fosse menor, eles não perderiam tempo fazendo isso. Mas, por exemplo, ele tá correndo ali na casa dele. Aí ele corre, aí ela fala, minha boneca. Aí ele vai e fica procurando a boneca e tudo mais. Aí ele vê e avista a boneca, ela aponta pra bonequinha no chão, ele pega, sabe? Tipo, é muito fluido, Muito, é uma animação muito muito boa. fluido. E isso colabora bastante para a imersão no negócio, né? Como eu falei, ela não tem tanto choque, mas é uma animação gráfica, sabe? Você vê gente sem membro, você vê gente queimado, você vê gente, tipo, pilhas de corpos e tudo Gente morta, mais. assim, por nada, né? Eles vão pra praia e tem uma pessoa morta ali, deitada na praia, assim, sabe? Você não sabe porque ele morreu e, tipo, mas é comum, sabe? Você fala assim, ah, você não olha pra isso. E comentando da Setsuko, né? A importância dela é que um filtro que o Takahata, não é um filtro, né? É modo de dizer, mas uma cinematografia que o Takahata utiliza bastante no filme são tons terrosos, né? Tanto pelo tom de pele dos personagens, pela própria roupa deles. É tudo bem terroso, né? O chão e por causa das explosões, da poeira. Mas a Setsuko é uma das poucas personagens que tem um tom frio na roupa dela, que é o azul. E todas as cenas ali que o Seita ele traz uma inocência, um tom de infância, é ambientado num lugar com cores mais frias. Ainda continua tendo os tons terrosos, um pouquinho de vermelho, cores quentes, mas tem bastante dos tons frios, sabe? Então, tipo, quando eles estão quando eles veem os vagalumes pela primeira vez, é um monte de verde, aí tem o azul da água, entendeu? Uhum. São tons mais frios e tudo mais. E na própria praia, sabe? O mar. Continua tendo os tons terrosos, né? Pela própria roupa dos personagens, a areia. Mas você vê que é uma parte mais. É uma brincadeira que o Takahata faz com o lúdico. Porque enquanto quando tem tons muito quentes, que é aquele vermelho exacerbado, é totalmente lúdico, que é como se fosse o pós-vida dos personagens, eles andando no trem, eles andando durante o filme, até no final lá, quando eles estão olhando a cidade, né? Nessa é como se eles tivessem realmente passado um filtro de vermelho nos personagens, né? Tem esse lado lúdico do pós-vida deles, que é bem com cores quentes, e tem esse lado quando eles ainda estão vivos, que são com cores frias, né? A própria a latinha dos doces, né? Ela é vermelha, só que os doces dentro, eles são verdes, são azuis. Então é legal que o Seita ele tem, quando tem essas cenas dele mostrando a inocência pra menininha, né? Porque, porra, é um cara de 14 anos e uma menina de 4. É literalmente uma criancinha ali no meio da guerra. E me remeteu meio a Vida é Bela, sabe? Aquele filme do nazismo, do pai brincando com o filho lá no campo de concentração, porque ele não quer que a criança meio que perca a infância, entendeu? Então tem esse lance aí. Sim, é verdade, assim. E você falou, né, que você falou assim, ah, um cara de 14 anos. Isso me faz pensar, pô, é uma criança de 14 anos, sabe? Tipo, mas a gente vê ele como uma pessoa muito mais adulta, porque ele tem que amadurecer para dar conta, para cuidar da... É Seika? É Seika? Eu não sei o nome. Setsuko. Setsuko. Da Setsuko, sabe? Tipo, ele tem que amadurecer muito cedo, sabe? Ele tem que fazer tudo, ele tem que tomar conta dela. Ela é uma pessoa totalmente. É um indivíduo totalmente vulnerável, né? E o que você falou, né, dele ficar feliz e tal, é completamente verdade, assim. Eu não sei se foi a minha impressão, mas os momentos que eles estão juntos e que eles estão sorrindo, que eles estão felizes, me dá a impressão de que as bordas da tela elas são mais claras. Enquanto, tipo, por exemplo, no final, ou quando a Setsuko tá mais doente, o ambiente fica mais escuro. É muito óbvio que isso vai acontecer, né? Você tá querendo construir um espaço mais sombrio, então você deixa o ambiente mais sombrio, mas eu acho legal. Sabe, tipo, mesmo num ambiente mais escuro, por exemplo, eles estão na chuva, né? Com o guarda-chuva, eles estão cantando, mas eles estão felizes. Eu ainda sinto que a tela é um pouco clara, mesmo que esteja escurecendo. Você, faz sentido? Sim, é meio como a pessoa encara tudo aquilo, né? Porque é basicamente como se todo mundo estivesse na mesma situação. Mas eles não deixam de ser felizes ali, entendeu? Tipo, eles vão realmente ficar num estado mais preocupante lá pro terceiro ato do filme, sabe? Quando o Seita é espancado e quando a Setsuko ela já tá quase morrendo e tudo mais. E aí não tem como, né? Mas até esse ponto do filme, eles demonstram essa infantilidade, essa felicidade, entendeu? E a direção colabora bastante pra isso. Tipo, traz esse lado do infantil, né? Porque são Aham. crianças. E assim, os pessimistas.
pessoa que gosta do Nietzsche que me desculpem, mas eu acho que esse lance de felicidade é que mostra que o estado natural do ser humano é a felicidade, ali, é o estado feliz. Porque, assim, é um ambiente terrível, mas você não pode, pra sobreviver, você não pode deixar que aquilo ali tome conta de você. Eu acho que isso passa. Não é uma bela mensagem que ele quer passar, mas dá pra interpretar isso também, né? Porque você falou a vida é bela, e aí tem essa cena que eles ficam felizes, etc, na praia e tal, eles não deixam aquilo entrar totalmente dentro deles. Inclusive, eu acho que é o que o Seita faz com a Setsuko. Tipo, durante boa parte do filme que ele tenta evitar de falar que a mãe dele morreu, ele tenta evitar de falar que ele não vai conseguir comprar o chinelo, ele tenta evitar de falar que a mãe dele foi cremada numa pilha de corpos, ele tenta evitar tudo isso, sabe? Tipo, ele não quer que ela saiba. Ele mente. Óbvio, é porque é uma criança, sim, mas ele não quer que, tipo, tudo aquilo entre pra dentro dela. Porque eu acho que é como se fosse um filtro, sabe? Isso já tá entrando pra dentro dele. Ele já tá entendendo. Tipo, ele não entende completamente o que tá acontecendo, mas ele já entende que tá tudo uma merda, sabe? Ele não quer. Pra mim, eu sinto que ele não quer deixar que aquilo aconteça com a Setsuko. É, e tem o próprio lado do orgulho, né? Ele acha que ele consegue aguentar tudo aquilo. Tanto é que quando a mãe dele morre, ele não chora. Quando várias coisas acontecem, ele não chora. Quando a própria irmã dele, ele não chora, entendeu? Tipo, ele não tem mais forças naquele momento, mas quando a mãe dele morre e tudo mais, você vê que ele segura isso. Tanto é que chega um ponto que quando a irmãzinha dele conta que ela sabe que a mãe deles morreu, ele desaba, Sim, entendeu? exato. Exatamente. E. Eu não sei, eu acho que se tipo, acontecesse comigo, eu ia com certeza lembrar da frase da Setsuko falando assim, por que que vagalumes, eles morrem tão cedo, né? Morrem tão rápido. E aí isso me, tipo, porra, é a Setsuko, sabe? Tipo, ela brilhou, e aí ela morreu. Pelo menos eu. Eu acho que é sobre todo mundo no contexto da guerra, Sim. entendeu? Principalmente as crianças, porque diversas crianças morreram durante, né, aquele período e tudo mais. E ela fala, né, por que eles têm que morrer tão cedo? E eu fui pesquisar, o tempo de vida de um vagalume é de, em média, 2 anos. Tipo, se você for comparar com humanos, é um período, né? Pô, Pequeniníssimo. alguém de 2 anos de idade é uma bebê ainda, então tem todo esse lance, né? E os vagalumes são signos muito importantes nesse filme aqui. O Takahata ele utiliza eles de uma maneira muito bem. Porque, por exemplo, os vagalumes são verdes e eles são aqueles pontinhos de luz que meio que trazem, entre aspas, esperança para os personagens. Eles ficam, nossa, olha que bonito e tudo mais. Só que os mesmos pontinhos, quando eles são vermelhos, é o pessimismo, são as bombas, entendeu? Que estão caindo ali. Aham. Então tem essa rima visual, porque os vagalumes são os mesmos pontinhos brilhantes, só que um é verde, um é vermelho, e o vermelho traz a morte e tudo mais, e o verde traz a esperança e tudo mais. Aquela cena inicial, quando tá caindo, eu pensei nisso, né? Quando tá caindo os bombardeios, fica um monte de bolinha vermelha também lá, porque tá longe, né? Então tá caindo um monte de bolinha vermelha. E quando eles botam os vagalumes pra dentro do. Como que é o nome? Do refúgio? Não é refúgio, é. Abrigo. Abrigo. Fica um monte de bolinha verde assim, bem parecido pra mim, parece. Sabe? É exatamente isso que você falou. E tem a ver com, tipo, os vagalumes, eles realmente são ali as pessoas da guerra, porque, por exemplo, no primeiro momento que eles aparecem e o Seita pega eles e dá pra Setsuko, ela esmaga o vagalume. Então isso representa muito da fragilidade humana, entendeu? Porque caiu uma bomba ali, morreu, Uhum. entendeu? Aconteceu qualquer coisinha, pegou uma doença, tá com fome, sabe? As pessoas. A vida é efêmera ali naquele momento. Então, de uma hora para outra, traz essa fragilidade, né? A guerra traz a fragilidade do ser humano. E uma analogia legal do Japão antigo é que eles costumavam dizer que os vagalumes eram as almas dos seres humanos mortos, como se fossem espíritos. Então, né, todos os vagalumes poderiam representar todo mundo que morreu Que ali bonito. na guerra e tudo mais. Inclusive a mãe deles, né, que eles ficam muito dos vagalumes. E também tem esse lance, né, que eu falei do vagalume que foi esmagado. No dia, na outra cena, eles morrem por ter ficado presos lá, né, na rede deles e tudo mais. Isso pode ser uma metáfora falando dos próprios seres humanos, que são obrigados a ficarem ali nos abrigos, entendeu? A se esconderem, e muitos morrem e tudo mais. Então, os vagalumes são os signos aqui, entendeu? Eles são muito importantes para essa analogia mais visual da obra, Sim, e você interpretativa, falou né? assim, Pelo menos essa foi a minha interpretação dos vagalumes, tá? Não tô não, falando que é isso, mas mas foi isso você que eu interpretou interpretei. brilhantemente, um gênio. Porque, tipo, o que você falou da efemeridade, eu acho que somos efêmeros,
inerentemente. Mas a guerra joga na nossa cara nossa efemeridade. Acho que é muito parecido com uma pandemia também. Ele joga na nossa cara, vocês vão Sim, morrer. porque é a vida como um todo, né? Tipo, essa semana morreu a cantora Marília Mendonça, assim, foi de uma hora pra Uhum, outra, 26 anos, entendeu? E você vê que, tipo, piscou, uhum, aconteceu. É, não dá pra controlar. E uma coisa legal dos vagalumes também é que eles são o oposto da escuridão. Então, enquanto eles estão na escuridão, que pra mim é a cena mais linda do filme, na verdade eu gosto muito de duas cenas, que é primeiro quando eles levam os vagalumes para pro abrigo lá, né, deles, pra segunda casa deles, vamos dizer assim, né, que eles estão morando lá na floresta, e aquela cena é muito linda quando os vagalumes estão andando ali, voando ali ao redor deles e tudo mais. E quando ele crema Setsuko, que aí tem o lance da noite, da escuridão da noite e a aparição dos vagalumes. Então eu acho isso tudo muito bonito. E esse lance de escuridão, né? E com a conversa que o Takahata tem, de que o filme, na verdade, é para mostrar o que os antepassados dos japoneses daquela época passaram, né? Tipo, os pais, os avós, que no final do filme, o espírito dos dois, eles sentam no banquinho olhando para uma cidade atual do Japão, entendeu? Com prédios. E, tipo, é recente, entendeu? É contemporâneo ali, aquela última cena. E o contraste é, tipo, dos vagalumes com os prédios é meio que a mesma analogia, porque os dois trazem uma iluminação, uhum. entendeu? Tipo, tem a iluminação dos vagalumes e tem a iluminação dos prédios, só que a iluminação dos prédios é pacífico, entendeu? É o Japão pacífico ali, eles estão observando a evolução da cidade num modo que aquelas pessoas vivem com paz, que não foi o que eles Uhum, viveram, né? sim, é verdade. Você falou das cenas favoritas, eu acho que as minhas duas cenas, se fosse falar as minhas duas cenas favoritas, é aquela do guarda-chuva, eu acho muito bonito, tudo é muito bonito pra mim ali, tipo, sei lá, é muito bonito. E as cenas finais, né, depois que a Setsuko morre, e aí tem ela no abrigo, né, ela fazendo um monte de coisa, eu acho muito bonitinho. Tipo, ela fazendo as coisas assim, ela pulando, ela brincando, assim, sabe? Tipo, ela foi criança. O Seita conseguiu fazer ela ser criança, sabe? Deixou ela ser. Conseguiu fazer deixar ela ser criança. Eu acho isso bonito. Sim, ele permitiu É, isso, né? Naquele momento que, porra, ninguém tava sendo criança, né? Você vê que durante o filme várias crianças estão trabalhando. A própria prima deles, né? A filha da tia lá e tudo mais. As próprias crianças que zombam do abrigo lá. Você percebe que eles estão trabalhando em alguma coisa. Na cena da praia tem a criancinha fazendo sal lá. Então você vê que o Seita meio que deixou a Setsuko sim. fora disso. O trabalho dele foi fazer ela ser criança. É, tipo, é o que a gente falou, é um filme muito bom, sabe? Por mais que o apelo narrativo não tenha sido tão chocante, e isso eu acho que foi por nossa pura expectativa, tá? Não é um defeito do filme, porque a gente criou essa expectativa por conta dos comentários das É, pessoas. Não foi. Tipo, o filme não falou isso pra gente, sabe? Não foi em trailer, não foi o diretor anunciando isso, então a culpa é sim. nossa mesmo. Não, exato. Tipo, e isso, né? E é o que eu falei, né? Tipo, de algumas cenas serem bem letárgicas. Porque, por exemplo, na praia tem uma cena longa que é a Cítico tirando a roupa. E aí eu fiquei tipo, porra. Eu entendi que eles estão tirando a roupa. Eu sei que é bonitinho, assim, eles mostram o movimento, ela tira tudo certinho, etc. Mas eu fiquei, sei lá, 30, meio minuto vendo ela tirar a roupa, um minuto inteiro vendo ela tirar a roupa, assim. Dava pra. Fiquei. Show, Assim, show off. eu acho que podia, tipo, dar uma diminuída nisso, sabe? Tem algumas cenas que são assim, que eu senti que podiam ter diminuído. Eu entendi o que eles queriam passar com isso, mas naquele momento específico não tinha necessidade de fazer aquilo, entendeu? E aí eu acho que o filme poderia ficar menos letárgico, porque, como eu falei, tem 1h30, 1h28, mas ele é bem. E talvez pelo que ele fala, ele é denso de assistir, além do próprio assunto, além de tirando essa parte, o próprio filme, assim, ele é denso de assistir pelo jeito que ele é construído. Então eu acho que se tiver. Ele é bem denso. Mas os filmes do Takahata, eles são assim mesmo, sabe? Tipo, é uma característica Uhum. do diretor. Se você for assistir a Princesa Kaguya, até mesmo Meus Amigos, Os Vizinhos, os Yamato, é uma tradução desse filme que, sei lá, é bem estranha assim, mas tipo, os filmes dele são assim, sabe? Tem bastante esse show-off, assim, bem que pra mostrar a animação, né? Porque esse é o filme do Takahata que mais parece o filme do Estúdio Ghibli, porque normalmente os filmes dele ele tem um traço bem Sei. próprio, sabe? Então pra mostrar e tudo mais. Ah, uma coisa legal desse momento na praia, né? É que tem uns flashbacks e mostra que a família deles não era uma família pobre, sabe? Tipo,
Eles viviam bem. Foi a guerra Acabou com mesmo eles, que né? fudeu tudo. Exatamente. Ah, eu tenho uma dúvida, que é tipo assim, sabe aquela caixa que ele pega, aí ele bota no jardim, depois ele pega, coloca pra dentro de casa, aí depois aparece no abrigo, ela brilhando. O que tinha dentro? Não mostrou? Mostrou? Era as cinzas da mãe dele. Ah. Tanto que ela brilha quando. Nossa, agora fez sentido pra mim, agora Lembrei, ficou mais era bonito. as cinzas da mãe dele. Tanto é que ele coloca depois na caixinha de doce, né? Junto com as cinzas da Setsuko. É. E, tipo, a caixinha ela fica brilhando quando é vermelha, assim, quando tá passando dois pontinhos, né? Eu não lembro o que acontece anteriormente essa cena, mas tem dois pontinhos, que pra mim representa a sede que eu sei, tá? E eles estão, assim, passando pelo abrigo e a caixa fica brilhando. Só que eu não lembrava o que tinha dentro da caixa. Eu fiquei, porra, o que tem dentro dessa caixa aí? Aí agora ficou mais bonita a cena pra mim. Uma curiosidade legal é que no Estúdio Ghibli, nesse momento, eles estavam passando pela produção de dois filmes, que é O Túmulo dos Vagalumes e Meu Vizinho barra Amigo Totoro. Também se perde na tradução aí. Mas é o filme do Totoro, um bicho lá, cinza e tudo mais. Tipo, eles ficaram prontos no mesmo momento, e quando eles foram ser lançados, né, eles foram lançados juntos. Tipo, era uma sessão dupla no cinema. As pessoas iam assistir primeiro o Túmulo dos Vagalumes, pra ficarem tristes e depressivas, e depois eles iam assistir Meu Vizinho Totoro pra ficar alegres, porque é um filme muito legal e infantil. Eu nunca assisti. Ó, a falha do ser humano. Eu assisti um dia. Eu Tipo, assisto eles feliz. têm o mesmo tempo, mais ou menos, é 1 hora e meia de duração. Porque assim, o Miyazaki, ele não acreditava nada no potencial de Totoro. Só que, tipo, é o filme de explosão do Estúdio Ghibli. Tanto é que o Uhum, mascote deles é o Totoro. sim. Mas ele não apostava nada no filme. E o Takahata também não. Ele pensou, não vai vender. Aí eles falaram, então vamos colocar os dois juntos. Aí são dois filmes pelo preço de um e o pessoal assiste lá mais tempo. E foi assim. Nossa, nossa, achei muito chique. Que legal. Eles são conhecidos pela Viagem de Totoro e pela. Não, Viagem de Totoro, olha aí, mesclei os temas. A Viagem de Hiro e Meu Amigo Totoro, né? Sim. E eu acho que, sei lá, o Castelo Animado e a Princesa Mononoke também são bem conhecidos do Estúdio Ghibli. Eu acho que o Castelo Animado é mais da nossa geração, que eles têm os crush lá no carinha, o mágico. No hall. É. Também nunca assisti. O foda é que, tipo, todos esses quatro filmes são do Miyazaki, né? O Takahata, ele é o cofundador, né? Tipo, ele é um sócio, ele também é um criador do Estúdio Ghibli, mas como os filmes dele têm essa pegada mais sóbrias, né? E mais... Não é pesado, mas é um tom mais É adulto. denso. É denso, entendeu? Eles não são tão reverenciados. Felizmente, porque ele é um bom diretor. É, Era um bom diretor. talvez seja no Oriente, talvez ele tenha mais apelo no Oriente do que no Ocidente. Sim, sim, os filmes dele são bem nacionalistas, assim, sabe? Tipo, é bem cultural japonês. Tanto é que os filmes dele são bastante. Eles utilizam bastante a cultura japonesa. E esse negócio que eu falei do nacionalismo, eu lembrei só de um detalhe: que o Seita, né? Tem todo o orgulho japonês e tudo mais. E uma coisa visual que representa isso é que a roupa que ele usa é um uniforme militar. Isso eu percebi. Que tem a A, ro- boinazinha e tal. a roupinha dele é um uniforme militar e tudo mais. E de novo tem os tons terrosos, né? Que eu comentei que o filme utiliza bastante aí narrativamente no audiovisual. Mas é isso aí, acho que eu não tenho mais nada a comentar sobre esse filme. Então eu vou finalizar, eu vou falar uma frase que eu já conhecia, só que eu só fui ver a origem dela há pouco tempo, porque essa frase me lembrou muito do Automóvel de Vagalumes. Eu pesquisei e ele tem origem num aviador alemão da Segunda Guerra Mundial. A origem não é boa, mas aparentemente ele tem uma frase muito bonita que fala que a guerra ela é ela é homens jovens que não se conhecem, não se odeiam, lutando por homens velhos que se odeiam, mas não estão lutando, não estão morrendo. E aí eu acho que é isso, né? Porque aquelas crianças não tinham culpa do que estava acontecendo, elas estavam morrendo. Sim, todo mundo ali, né? Exato. Morreram muitos civis e tudo mais e, né, o cara até cita o imperador, mas cadê o imperador? Esse corno, filho da puta. Naruto do caralho, sempre desconfia do Naruto. Espero que a gente nunca mais passe por um momento como esse, né? Mas enfim. Ah, não, não vai ter terra pra passar por esse momento, não. Mas acho que é isso. Acho que a gente finaliza por aqui.
Então a gente termina por aqui e tá na hora de se desligar.